Nós vamos ler esse texto, irmãos, e eu quero convidar você a ler para mim esse texto. Vamos lá. Então, esse texto eu trabalhei há 15 dias atrás. Eu quero partir dele para a gente montar o quebra-cabeça juntos. Deus criou todas as coisas pela palavra do poder dele, criou do nada. Que haja isso, e houve aquilo que ele falou passou a existir, do jeito que ele queria, do jeito que ele havia planejado. E toda a criação como um todo, ela glorifica Deus, ela aponta para o Criador, ela revela Deus. Mas no homem, ele fez mais do que isso. O homem é a coroa, é o ápice da criação. Então ele colocou dele mesmo, quando ele sopra na narina do homem, ele coloca da essência dele, do interior dele. Como que a Bíblia chamou isso? Imagem e semelhança. E qual que era a ideia? Que esse homem e essa mulher, eles iriam se multiplicar pela terra. E o que se multiplicaria? A glória de Deus, que eles carregavam com ele. Nós sabemos, mas eu vou ler o texto com vocês agora, que o pecado entrou no mundo. E hoje nós vamos ver como que Deus glorifica o seu nome, mesmo em situação da queda do homem. Vamos dar uma olhadinha. Gênesis, a partir do capítulo 3, vai narrar exatamente a queda. O texto que eu separei, a partir do verso 6, diz assim: a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira, uma às outras, para se cobrirem. Quando esperava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram ao Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quero parar aqui um pouquinho. A primeira coisa que acontece no processo da queda do homem, e aí nós precisamos aprender a olhar para Gênesis, para o primeiro casal, colocando um espelho na nossa frente. Porque muitas vezes nós lemos o texto de Gênesis dizendo assim: ah, que vacilão esse Adão, como é que a Eva pôde fazer isso? Sem perceber que, na verdade, eles falam sobre nós. Eles apontam para nós, eles colocam um espelho na nossa frente. Porque nós não agiríamos de um jeito diferente do que eles agiram. Então, eles revelam muito sobre nós. E talvez o modo que mais edifique a nossa vida é percebermos isso. O que Deus fez? Deus fez o ser humano para um relacionamento com Ele, um relacionamento livre, uma adoração espontânea, verdadeira, sincera, como parte dessa relação. E o texto de Gênesis retrata isso, dizendo que todo final de tarde Deus ia ao encontro do casal para fazer resenha com eles. Para um momento especial entre eles e Deus. E Deus colocou limites para esse homem, para essa mulher. O fato é que quando o diabo provoca, tenta o primeiro casal, ele o faz com uma isca. Qual era a isca? Vocês vão ser como ele. A isca era o fruto. O fruto era a senha para quê? Segundo o diabo. Sabe por que ele não deixa você comer desse fruto? Porque quando você comer, você vai ser como ele. O fruto era bonito aos olhos de Eva.
texto diz isso. Ela come, dá ao marido, que sabe-se lá o que estava fazendo, que não protegeu sua mulher. Ele come e imediatamente eles se percebem nus, desprotegidos, com a miséria deles revelada. E eles tentam alguns escapes, eles tentam as soluções que normalmente nós tentamos, quando nós pecamos, quando nós caímos. Eles tentam cobrir a vergonha. E eles o fazem com folhas. Eles tentam fugir de Deus, mas é impossível. Eles tentam transferir para o outro a culpa, a responsabilidade. Foi a serpente que me enganou. Foi a mulher que o Senhor que me deu. Te pedi nada. Te pedi alguma mulher? Não. O Senhor que me deu essa mulher. Ela que me enganou. Transferência de responsabilidade. Há quebrantamento? Não. Há medo, vergonha e culpa. É o que há. Deus sabia o que tinha acontecido? Completamente. Deixou de vir ao encontro? Em absoluto. Não. Vem ao encontro. E permite que esse homem, provoca a sua criação mais excelente a voluntariamente revelar a ele o que havia acontecido. Você já teve o Espírito de Deus te incomodando, você com o seu pecado, para que você o confesse diante do Pai, e você resistiu a isso, você já não se aproximava da Bíblia, você já não ia para um momento de a sós com Deus, você já não separava tempo para oração, porque você tinha medo, culpa, queria fugir de Deus. Quando Deus pergunta, onde você está? Versículo 9. No 10 responde, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Daquele que ele tinha prazer de estar todos os dias. Daquele que ele aguardava para estar com ele todos os dias. Olha como muda. Deus agora é uma ameaça. E ele precisa fugir de Deus. Tive medo. Estava nu, desprotegido. A partir do versículo 11, o texto diz assim, quem lhe disse que você estava nu? Eu não quero entrar numa controvérsia que há aqui, se eles estavam cobertos antes. Nós aprendemos que eles estavam nus em todo o tempo. Isso, de modo geral, se aprende isso. Hoje eu tenho dúvidas a respeito disso, porque passo a entender que eles estavam cobertos. O texto não diz isso, mas é pura especulação minha. Isso não é palavra de Deus. É a opinião do Carlos, é completamente diferente. Mas vou compartilhar com vocês. Eles se surpreendem. Como se algo os cobrisse antes e eles perdem quando pecam. E para mim isso faz muito sentido. Porque se eles carregavam a imagem de Deus, de alguma forma eles carregavam a glória de Deus que os cobria. E agora eles perdem aquilo que os cobria. E se percebem nus. A pergunta de Deus alimenta isso. Quem lhe disse que você estava nu? Se eles estivessem nus antes, ele não era tão tonto de saber que ele já estava nu antes. A ideia do texto dá a ideia de que algo os envolvia. Que eles perdem, e ao perderem, tentam dar o jeitinho deles, confeccionando para si vestes a partir das folhagens que haviam ali. Você comeu o fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu um fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que eu comi do fruto. Transferência uma atrás da outra. 14.
Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó, enquanto viver. Quero parar um pouquinho aqui para conversar com vocês. Nós nos parecemos com quem adoramos. Aquele que adora algo ou alguém passa a ter traços, elementos da divindade que ele adora. É muito forte esse texto no sentido de que pessoas que vivem uma vida agradável ao diabo, pessoas que vivem uma vida de celebração, de contentamento, de celebração com Satanás, eles começam a desenvolver, não fisicamente, irmãos, não é fisicamente, mas eles começam a se assemelhar com o que o texto diz a respeito da serpente, irmãos. Você é maldito entre os animais, você se arrastará sobre o próprio ventre, você rastejará no pó. Você já viu isso acontecer com pessoas, com famílias, com empresas? Você já viu isso acontecer com pessoas próximas a você? Ou soube de histórias semelhantes a essa? Pessoas que tinham tudo para dar certo. Pessoas que todos acreditavam, mas elas caíram de um jeito, que ficaram no pó. Versículo 15 diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Veja que não é sobre uma descendência qualquer da mulher, é sobre o descendente, sobre um descendente, sobre um que nasceria do ventre de uma mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira alusão a Jesus Cristo. É a primeira vez que aparece uma menção que a gente pode observar e dizer, se a gente não soubesse o todo, não saberia identificar. Mas nós sabemos a história, a grande história, a maior história. Ele enviou o seu filho. E aqui ele faz uma promessa. E todas as palavras dele se cumprem completamente. Ele ferirá a cabeça. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor dará à luz, seu desejo será para seu marido, e ele te dominará. Tantas coisas poderiam ser ditas aqui, irmãos, mas eu não quero me estender. Quero ir para aquilo que eu escolhi falar nessa noite. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore do fruto, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Muitas vezes nós temos a ilusão, irmãos, isso é uma ilusão muito comum a homens, que se ele mudar de trabalho, se ele mudar de emprego, se ele mudar de função, se ele estivesse fazendo outra coisa, ele não teria os problemas que ele tem onde ele está hoje. Os problemas que normalmente nós temos relacionados à vida profissional são infinitamente maiores e mais complexos do que o nosso próprio ambiente profissional, porque, na verdade, ecoa dessa passagem. O problema é muito maior do que o seu chefe, do que a cultura da sua empresa ou qualquer coisa do tipo. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Interessante que mesmo com a dificuldade que não é negada, mesmo com a vida ia ser dura, extremamente dura, mas há uma palavra de bênção. Você comerá de seus frutos e grãos. 19, com o suor do seu rosto obterá alimento, até que volte à terra, da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará.
Eu quero avançar para o final, dizendo para você algumas coisas. Eu olho esse texto, e quando eu procuro a glória de Deus nele, eu percebo que a glória de Deus nele se manifesta com uma palavra: graça. Deus não evita o homem, Deus vai ao encontro do homem. Deus não esmaga o homem como nós fazemos muitas vezes, de lançar sobre o rosto dele, como que se dissesse: francamente, bem que me disseram que não era para eu esperar nada de você mesmo, ou coisa do tipo. Deus os confronta, mas Deus também derrama graça, e a graça vai ser derramada pelo descendente da mulher, e o descendente da mulher é Jesus Cristo. Deus não desistiu de você porque você pecou. Deus não desistiu de você porque você não o procurou para confessar os seus pecados. Deus não desistiu de você conhecendo cada detalhe sórdido da minha vida ou da sua vida. Ao contrário, para resolver a nossa impiedade, a sordidez do nosso coração, a inclinação para o pecado e o destino terrível que teríamos, Ele envia o Filho dele. O nome disso é graça. E a glória de Deus se manifesta em forma de graça na pessoa de Jesus Cristo. Porque veja o que diz o versículo 21 do capítulo 3. Eu, o Senhor Deus, e o Senhor Deus faz roupas de pelos de animais para Adão e sua mulher. O que isso tem a ver com Jesus? É um versículo que, se a gente passa lendo assim, a gente até pula. Isso não quer dizer nada. Deixa eu ver isso aqui, eu quero notícia quente. Isso aí não é bobeira. Eu quero dizer para você que aqui Deus dá mais uma pecinha do quebra-cabeça. Quando Ele sacrifica o animal e Ele derrama um sangue de um animal inocente para retirar o couro e cobrir as vergonhas do pecado daquele primeiro casal, Ele aponta para o modelo como Ele iria derramar a sua graça. E o modelo como Ele iria derramar a sua graça é que o sangue do inocente apagaria, perdoaria uma multidão de pecados. O sangue do sacrifício de Deus seria aspergido sobre pessoas em pecado, e elas encontrariam nele tudo o que elas precisavam: perdão, uma oportunidade de restituição. Elas seriam justificadas, elas seriam santificadas, elas perseverariam na fé, e elas seriam e serão glorificadas. É a glória da graça de Deus. Por isso que nós vivemos de glória e glória, de fé em fé. Os dias são maus, nós erramos, mas existe um Deus salvador, perdoador, gracioso e glorioso. E Ele deseja derramar do perdão dEle sobre a sua vida, sobre a vida de pessoas que você ama e ainda não confessam o nome de Jesus, pessoas que estão perto de você, na sua família ou no seu local de trabalho. Mas Ele deseja fazer isso entre todas as nações, para que todos os povos o adorem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. A glória que se manifesta na graça pelo perdão. A glória que se manifesta na graça e que te conduz para a glória eterna. Existe alguém nessa noite que tem entrado aqui sem ter as contas acertadas com Deus? Existe alguém nessa noite, nesse lugar, que entrou aqui sem ter paz com Deus, querendo fugir de Deus, se esconder de Deus, mas que recebe por fé essa palavra anunciada nessa noite? Levante um dos seus braços onde você estiver, eu quero orar pela sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero dar a Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Podem abaixar o braço. Mais alguém nessa noite
alcançado pela graça de Deus. A glória de Deus sendo derramada através da sua graça. Existe mais alguém nessa noite? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe lá atrás, Senhor. Deus abençoe, pode abaixar o seu braço. Pela última vez nessa noite. É como um portal que se abre. A graça de Deus nos alcança. Não é que a gente queria, ela nos alcança, ela nos atinge. Ela nos encontra. Nós poderíamos estar fugindo ou correndo. Nós poderíamos estar tentando nos cobrir de alguma forma. Mas Ele diz, a sua solução não resolve o problema. É a minha solução. É o meu filho. É o sangue dele sobre a sua vida. Mais alguém nessa noite? Levante um de seus braços. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe sua vida, querido. Pode abaixar o seu braço. Muitas pessoas nessa noite, irmãos, com um encontro glorioso com o Senhor. O encontro glorioso muitas vezes se dá dentro do nosso coração. Porque Ele vem nos lugares que nós mantínhamos fechados, que estavam em trevas dentro de nós. Mas a luz do Senhor brilhou. Oh glória! Oh glória! Vir no nosso íntimo e se revelar a nós de um jeito que só Ele saberia, para dissipar todas as trevas, para que brilhe a gloriosa luz do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua obra de salvação, de renovo, de perdão, de graça sobre as nossas vidas nesse lugar. Obrigado por tudo que vivemos aqui. Perdoe as nossas falhas, Deus, porque até mesmo quando nós nos reunimos para Te adorar, nós erramos. Mas nós não queremos uma outra vida que não seja dedicada ao Senhor. E muito obrigado por essa obra do Teu Espírito, Deus, que nada tem a ver com o pregador. É obra Tua, glória é Tua. O Senhor encontrou pessoas nessa noite que precisavam de Ti. E o Senhor veio ao encontro delas, como o Senhor foi ao encontro daquele primeiro casal e os cobriu com vestes novas, vestes de alegria. Louvado seja o Teu nome, bendito seja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias ao Senhor.